E aí, tudo bom? Eu sou o Nelton S e estou aqui para te apresentar o Vassourinhas Combo. Esse curso vai fazer você aprender vassourinhas de forma clara e de forma mais rápida. Você já deve ter visto alguns conteúdos meus no Instagram ou no YouTube, mas esse conteúdo, como está organizado aqui nesse curso, você não vai encontrar em nenhum lugar. Bom, nesse vídeo eu vou ensinar vocês a inserir um elemento que é muito bacana, que é o flex, que é um elemento especial que eu aprendi, que eu acho muito legal, muito útil, muito versátil dentro das levadas. Então, veja esse vídeo até o final que você vai aprender muita coisa bacana. Então você vai aprender esses elementos essenciais que acho muito importante. Então, como o meu método funciona? Como você vai se beneficiar desses elementos que eu acabei de falar? O que faz você, na verdade, ser mais contratado, você ser chamado? Você com as vassourinhas você pode dominar esse campo. Eu olhei pro lado assim, tinha um banquinho desses de madeira, sabe? Com assento pequenininho assim. Vamos falar do seu presente agora? Eu fiz esse conteúdo não só porque eu sou apaixonado pelas vassourinhas, mas porque eu sei que todo e qualquer baterista pode se beneficiar com esse conteúdo que eu gravei aqui. Bom, nesse curso, primeiro você vai ampliar a sua sonoridade com as vassourinhas. Porque muita gente aprende lá, sei lá, 2, 3 levadas e se dá satisfeito por isso, né? Aqui no curso eu vou te ensinar pelo menos uns 6 tipos de toques verticais, um montão de tipos de escovação também. Aliás, é muito legal a gente trabalhar os dois lados, né? Assim como a gente faz com as baquetas, então a gente vai fazer com as vassouras também. Você acha que isso ampliaria a sua sonoridade com as vassourinhas? Aliás, você sabe que as vassourinhas são chamadas de várias formas, né? Vassourinhas, vassouras, escova, já ouvi até baqueta vassoura, enfim. Então é um universo bastante rico, por isso que a gente está aqui hoje. Outra coisa é que você vai ampliar e muito a sua sonoridade como baterista, né? No aspecto geral da bateria, né? Sabe aquela coisa de você ter mais opções, assim, tipo, se estou tocando aqui uma estrofe no chimbal e aí no refrão ou na parte B da música você vai pro prato, para mudar um pouco a textura, a sonoridade, né? Então, se você tiver o conhecimento das vassourinhas, com certeza você vai pelo menos dobrar as suas opções de mudança de textura, de timbre, né, de sonoridade, de volume. Então, isso é muito legal você ter também. Isso chega no terceiro ponto também, que é o quê? Você ter mais opções para oferecer para quem está te contratando, né? Seja a sua banda ou uma gravação que você for fazer. Vira e mexe, você se depara com aquela questão, faz alguma coisa diferente aqui. Você não pode fazer, não estou gostando muito do que você está fazendo, ou às vezes nem fala isso, né? Tipo, mas você poderia fazer um negócio diferente? Tenta um negócio diferente aí. Não é isso, a cor não é essa. Então, o que acontece? Você tendo um par de vassourinhas e tendo esse conhecimento que o Vassourinhas Combo te oferece, você pode pensar em muito mais saídas e muito mais opções. É claro que você também vai ter mais possibilidades, né, de criação em trabalhos autorais, ou se você participa de uma banda, ou se você é um baterista compositor, né? Então você pode usar esses elementos que você vai aprender para compor uma música, para dar mais opções para sua banda. Então isso foi muito legal. É claro que se você souber 2 ou 3 levadinhas, isso vai ficar um pouquinho mais limitado, né? Outra coisa legal é que você pode usar esse material como um material de apoio também, né? Para dar aula com mais consciência. Porque que acontece? Eu acho que todos nós que começamos a tocar bateria, sempre surge aquele parente ou amiguinho tal que vai te perguntar, e aí, como que toca isso daqui? E você quer ensinar alguma coisa para ele, né? Ou então não, de repente você é um profissional mais sério e você quer se profissionalizar e você quer, né, arrumar formas de melhorar a sua renda e tudo mais. Então você naturalmente vai começar dar aulas, né? Eu acho que isso é comum a praticamente todos os músicos, né, instrumentistas. Então, quem aqui nunca passou por aquela coisa, né? O aluno chega para você e pergunta, você pode me ensinar
algumas coisas de vassourinha, e aí você, na sua humildade, jogo de cintura, fala assim, beleza, eu vou te ensinar esses 2 ou 3 padrões aqui, depois você se vira, ou então vai falar com o fulano e tal, que pode te ensinar melhor, né? Então eu acho que se você tiver um mecanismo, algum material didático de apoio, isso pode te ajudar muito nesse momento, né? Eu lembro que quando eu comecei a dar minhas primeiras aulas, eu também não era muito organizado, não sabia muitos caminhos didáticos, né? Então o Vassourinhas Combo Pro, né? Ele te coloca um pouco nessa trilha. Ele é um material muito organizado e que você pode ter a ideia do passo a passo de como aprender e também de como ensinar vassourinhas. Outra coisa, você vai aprender a ter um som um pouco mais preenchido. O que é isso? Né? Você ter aquele som de escovação constante. Né? Eu acho que todo mundo que observa o som das vassourinhas vê que os bateristas, ele tem uma constância de som, né? Um shhh, sempre por trás e tal, que é uma coisa até bem característica das vassourinhas, né? Então, como que você vai construir esse som? Como que você vai ter um som mais consistente, né? Como que você vai colocar esse som para trabalhar dentro de um pulso determinado, dentro de um tempo, de um compasso? Então, isso vai ser muito legal que você vai aprender aqui também no Vassourinhas. Outra coisa, né? Como você sincronizar pés e mãos, né? Você já sentiu aquele desconforto, né? De você estar tocando uma levada e 1000 coisas passam pela cabeça. Será que eu estou soando consistente? Ou então você mesmo fala, eu não estou sentindo bem esse groove aqui. Será que eu estou passando isso para quem está tocando comigo? Ou passando isso para quem está ouvindo, né? Eu pensava muito isso, né? Eu ficava muito desconfortável, incomodado quando tinha que tocar com os pés também, porque eu passei muito tempo só estudando as mãos, né? O aspecto da coordenação das mãos. E aí quando eu encaixava os pés, parece que tudo ia por água abaixo, né? Então, como que você faz para sincronizar, para sincar isso, né? Tudo junto, mãos e pés tocando vassoura, já que você está fazendo coisas horizontais aqui com a mão esquerda, com a mão direita, como que você define, né, o começo e o fim de cada movimento. Isso é uma coisa muito importante também. Então você tem que ter consciência disso para que você consiga então encaixar os pés nessa sua levada, né? Porque é muito comum a gente fazer isso com as baquetas, né? Porque a gente tem o ponto de apoio, né, de contato com o instrumento. Quando a gente está tocando com as vassourinhas, a gente tem uma coisa um pouco mais, digamos, subjetiva, né, no movimento. Então isso acaba atrapalhando a nossa sincronia dos membros. Você também vai tocar as suas levadas com um vocabulário mais ligado às vassouras, né? Ou, como eu digo, um vocabulário mais vassourístico, né? Então você vai aprender esses elementos essenciais, que acho muito importante, né? Por exemplo, quando você vai tocar com baquetas ou estudar as baquetas, você aprende, isso aqui é um toque simples, isso aqui é um toque duplo, isso aqui é um rulo, né? Toques múltiplos e tal. E aí você vai aprendendo a combinar esses elementos, né? Até que virem rudimentos. Você tem os paradiddles, você tem os rulos de 5, 7, enfim. Então, com as vassourinhas é da mesma forma. Se você aprende essas bases, né? Quais são os elementos do vocabulário, e começa a entender como eles são combinados ou como eles podem ser combinados, aí você está no caminho certo. E aí com isso você vai ser capaz também de decifrar mais, né? Transcrever aquele baterista que você admira e tal, ou ouvindo, né? Às vezes você ouve uma gravação, vê um vídeo e fala assim, eu quero tocar esse groove, como é que é mesmo? Geralmente a gente pega e vai adivinhando, né? O que o baterista faz, qual o movimento que ele está fazendo. Ou então você olha ele e vê só um monte de mão para lá e para cá e não consegue decifrar muito bem o que está acontecendo. Então, com os elementos que o Vassourinhas Pro te dá, você pode então identificar com mais facilidade, né? E identificar também as várias variações, né? Os vários caminhos que os bateristas usam aí para tocar de uma forma musical e tal, e de forma que ele te passe aquele encantamento, né, que você tem quando você vê o baterista tocar. Então, como o meu método funciona?
Como eu falei anteriormente, ele agrupa essas técnicas e elementos essenciais e vai construindo o seu conhecimento aos poucos. Então você vai aprender o vocabulário, que cada toque, cada escovação, depois você vai entender como esses elementos essenciais vão se combinar, né, tecnicamente, para você construir levadas e depois algumas frases e depois solos, tá? Então esse é mais ou menos o caminho que você vai encontrar ali no Vassourinhas Combo Pro. E o muito legal também é que tudo isso está muito costurado, né? Então você tem exercícios que você possa melhorar ou manter, né, a sua técnica. É o que a gente faz diariamente com as borrachinhas, com a borrachinha, né, e baquetas. Então isso também você vai ser direcionado também nesse sentido com as vassouras. O que eu posso fazer o mínimo por dia para conseguir manter ou aprender um movimento novo com as vassourinhas? Então, por exemplo, no Vassouradas você vai ter isso, tá? Então é muito legal porque você vai ter um plano de manutenção e de aprimoramento da sua técnica. Se você é um estudante iniciante que nunca pegou nas vassourinhas, tem lá uns elementos para você fazer. Se você já toca um pouquinho também de vassourinhas e quer aprender uns movimentos novos, legal também que você vai conseguir construir a partir daí. Ou então se de repente você é um músico mais experiente, de repente já toca com vassourinhas, então você vai ter alguns elementos mais sofisticados para você trabalhar também e fazer a sua técnica de vassouras dar uma decolada e progredir um pouco mais. Como você vai se beneficiar desses elementos que eu acabei de falar aqui, do que o Vassourinhas Pro pode te oferecer? Primeiro que você vai ter muita mais confiança para tocar, né? Depois você vai poder assimilar, observar os mestres para poder tocar como eles, né? Outra coisa muito importante é você ter o reconhecimento desejado, né, nos trabalhos que você for executar. Ninguém fala muito nisso, né, no nosso mercado musical, que é o que faz você, na verdade, ser mais contratado, você ser chamado, né? Não é do além. As coisas acontecem por alguma razão. E se você toca bem com baquetas, se você toca bem com vassouras, isso é um elemento que as pessoas vão perceber e vão te chamar de novo para trabalhar com elas. É isso que acontece. Fora que isso também, é o outro elemento que está intrínseco aí? É você ser versátil, é você tocar bem muitas coisas e ser reconhecido por isso. Então, tocar com vassourinhas bem acaba sendo quase um mandamento aí para você ampliar suas sonoridades, para você ter mais opções de toque, você vai ter inevitavelmente mais opções de groove embaixo da mão, então isso é uma coisa muito positiva para você ter. Mais 3 benefícios muito importantes que é bom para todo baterista, né? Quando a gente estuda com baquetas, a gente busca ter mais independência, ter mais dinâmica, né? A gente dominar esses aspectos técnicos, né? E às vezes até uma coisa assim de andamento, né? Que a gente busca tocar com mais velocidade tudo aquilo que a gente esteja fazendo. Então, a primeira coisa é melhorar essa independência dos membros. A gente, como eu falei, a gente tem esses elementos horizontais que a gente trabalha e que a gente precisa pensar mais. A gente não consegue deixar muito no automático a princípio, né? Então isso melhora a sua independência de uma forma geral. Quando você for estudar livros, sei lá, como Gary Chester ou qualquer outro livro, né, ou método de independência, você já vai estar mais alerta a isso, porque você já treinou o seu cérebro para fazer coisas muito mais sofisticadas, né? Então isso te ajuda muito. O segundo ponto é sensibilidade, dinâmica. Você ter controle, né, de uma gama de dinâmicas muito grande, isso é muito legal também para você que é baterista. Então, você com as vassourinhas, você pode dominar esse campo também. Você sabe que quando as vassourinhas estavam começando a ser implementadas no jazz, né, uma história que eu li muito legal sobre o filho de John Jones, que ele estava no bar e o dono do bar deu lá essa vassourinha, que na verdade era um mata-moscas, né? Não sei se vocês sabem essa história também, porque a vassourinhas,
as vassourinhas surgiram como um fly killer, né, que é um mata-moscas. Então já tinha esse modelo que tinha o puxador e tal. Uma história muito legal que depois eu conto para vocês. Mas esse dono de bar chegou para ele tocar um pouquinho mais baixo. E ele tipo olhou todo pro cara e falou: "Meu, não precisa de uma vassourinha para tocar mais baixo. Eu tenho domínio da minha técnica e tal." Mas com o passar do tempo, os bateristas começaram a ver que isso realmente era uma coisa legal e que ampliava a sonoridade, né, percussiva do instrumento. Então isso foi um outro elemento muito legal que a gente precisa aprender a dominar. E o aspecto da velocidade também, né? A gente sabe que a gente, às vezes, como músico brasileiro, a gente quer, às vezes, tocar a mão direita, né, fervilhando lá, tocar super rápido, né? Só que a gente sabe que isso também leva um tempo, né? E o que você faz enquanto você está construindo essa técnica de mão direita, né? Então, você ter recursos com a vassourinha, ou mesmo com as baquetas, às vezes, é legal você buscar outras formas de tocar enquanto você não consegue tocar aquele samba a 130, entendeu? BPM ou 140. Então, o curso também te prepara para várias situações e de várias formas que você pode, então, passar por esse processo com menos sofrimento. E por último, né, abrir mais caminho aí para mais contratações. Por que eu friso, né, esse ponto? Por que eu falo muito nisso? Porque eu acho que depois da pandemia, principalmente, que a gente ficou parado, ou quase totalmente parado, a gente repensou, né? Pelo menos eu repensei e falei, meu, o que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para ter mais possibilidades, né, de trabalho? Porque às vezes se a gente ficar só nos shows é complicado, se a gente ficar só no barzinho também é complicado. Então, como a gente pode ampliar os nossos conhecimentos e as nossas capacidades musicais para que a gente consiga, então, ampliar essas contratações, né? Ter domínio de ferramentas novas é muito legal. Ou seja, tocar com baquetas bem, tocar com vassourinhas bem é muito legal. Ah, se eu consigo, de repente, adicionar instrumentos no meu set, isso é uma coisa muito bacana também, né? Se eu toco percussão, ou enfim. Então, isso tudo faz com que você melhore como músico e que você aumente aí as suas qualidades, né? Como músico, e as pessoas vão reparar isso e você pode oferecer isso também para as pessoas que são possíveis, né, ou potenciais contratantes, né, que possam contratar o seu trabalho. Então, esse é um ponto muito legal e eu acho que vale muito o investimento. Bom, você já deve ter se identificado com muitas situações, né, que eu falei até agora, mas para quem que é e para quem que não é esse curso, né? Se você, para quem que não é, eu vou falar primeiro, né? Se você é daquele baterista que toca com baqueta 5B, sabe? Ou muito mais 2B, né? E toca muito forte e quer tocar, sei lá, rock muito pesado, thrash metal, aquelas coisas com guitarra distorcida, amplificador de baixo desse tamanho, realmente eu acho que esse curso não é para você, porque nesses contextos a bateria não vai soar, a vassourinha, aliás, né, não vai soar e você não vai conseguir tirar tanto recurso dela nessa praia. Mas se você é um baterista que está interessado em aumentar suas possibilidades de som, aumentar sua criatividade, estudar a bateria a sério, de forma a estudar todos os elementos que ela pode te oferecer e o que ela pode oferecer para a música, esse é o tipo de curso muito ideal para você. Agora, se você é aquele cara também preguiçoso, que quer aprender uma ou duas levadas de um vídeo no YouTube, não quer estudar e tal, também esquece, porque qualquer evolução que a gente queira fazer, qualquer coisa que a gente queira melhorar, a gente precisa de tempo. Ou como se fala por aí, a gente precisa de horas bunda no instrumento para conseguir trabalhar e evoluir o mínimo que seja. Pô, será que esse curso funciona mesmo? Será que esse método é bom mesmo? Bom, agora eu tenho 3 pessoas muito legais aqui para falar do método para vocês. O primeiro deles é o Leandro Lui, que é um baterista super requisitado aqui em São Paulo,
trabalha em orquestras, musicais, também faz shows com música instrumental, um cara muito completo, influente, muito requisitado aqui também. E olha só o que ele tem para falar sobre o curso. Tudo bem? Eu sou o Leandro Lui, sou percussionista da Orquestra Sinfônica de Santo André e baterista dos grupos Câmara Nova e Filarmônica de Passárgada. Estou aqui para falar um pouquinho da visão de fora de quem viu a evolução do Nelton até ele concluir essa conclusão no material que é obrigatório para todo mundo que quer estudar música a sério, né? Então, nossa trajetória começa na década de 90, em que éramos alunos juntos no curso de música da Fundação das Artes de São Caetano do Sul, que inclusive o Nelton é professor hoje, e depois seguimos caminhos diferentes na Universidade de Música, até formarmos o grupo Trinca de Cabum, que foi eu, Nelton e mais um baterista, em que desenvolvíamos, eu e o Nelton escrevíamos um repertório para a bateria, e desse repertório publicávamos na revista Modern Drummer, e dessas matérias da revista viraram um livro 10x2, né, estudo para duas baterias. E foi muito interessante ver o início do Nelton na pesquisa para as vassouras, né? Por que eu citei o Trinca de Cabum? Porque ele começou, toda vez que tinha improvisos com vassoura, ficavam com o Nelton, porque ele é quem tinha a maior desenvoltura e gostava da pesquisa e tinha as melhores ideias e os melhores timbres tocando com vassourinhas, né? Então isso foi muito legal. Depois disso trabalhamos junto em teatro musical, e no teatro musical eu lembro perfeitamente no dia que ele chegou e falou: olha, puxa vida, eu estou querendo estudar a vassoura a sério, levar muito mais, me aprofundar muito mais no assunto, né? Eu falar para ele: cara, manda bala, porque tem pouquíssimo material sobre isso, principalmente de música brasileira, e você pode publicar um vídeo, fazer um livro, alguma coisa do tipo, né? Porque realmente carece, a bibliografia brasileira carece disso, né? De escrita para bateria. E sem dúvidas ele começou a fazer aquilo, começou a pesquisar, começou a se aprofundar, e foi muito legal, porque até então na minha cabeça era tocar vassoura, você não sabe o que fazer com a mão esquerda, arrasta, né? Isso daí. E ele deu direcionamento para tudo isso, de como fazer, de como pensar, como tocar cada coisa, né? Então isso foi muito interessante. Ver essa evolução dele, desde os timbres e de em que região afastar, qual o movimento que você vai fazer esse arrasto da vassourinha, né? Então tudo isso foi muito legal. Evidente, pelo fato de convivermos o tempo todo junto, eu nunca fiz uma aula direta com ele. No entanto, a influência dele no meu fazer música, na minha performance, foi muito grande, né? Porque vendo tudo aquilo, é claro que quando eu ia procurar as minhas conduções, eu lembrava das coisas que ele falava, eu falava: olha, faz assim, faz assado, que isso daí me ajudou muito, né? Então, eu acho que isso é uma outra coisa muito importante, né? O curso dele não é um curso direcionado só para, olha, você vai pegar este ritmo e vai fazer assim. Não, muito pelo contrário, ele vai te dar ferramentas para você achar a sua maneira de tocar, né? Tanto porque o Nelton tem uma didática muito boa, ele é professor universitário, professor de curso técnico há muitos anos já, né? Então tem uma experiência com a didática, né? Além da seriedade com que ele faz o trabalho dele. Então, para exemplificar algumas levadas, eu tenho algumas conduções que eu faço, influenciadas por ele, só para mostrar duas aqui, muito simples. São soluções que eu achei através de dicas dele, de indicações dele, que é o material que você vai encontrar no DVD, né? Outra condução que eu gosto de fazer muito também é uma condução de samba, que eu arrasto a baqueta, a vassoura também. Então tudo isso, assim, a maneira como eu toco, a maneira como eu arrasto, a região que eu vou tocar da caixa, foi influenciada por ele, de ver como ele trata o material. Cara muito legal é o Zeca Vieira. Olha só que bacana, ele conheceu o meu método há anos atrás, ficou doido, começou a estudar as vassourinhas e olha só o resultado que ele teve.
eu sou Zeca Vieira, baterista. Estou aqui hoje a convite do Nelton S. para compartilhar um pouco do meu contato com as vassourinhas. Bom, eu conheci o Nelton em uma masterclass que ele fez na Unicamp. Aquele dia foi incrível para mim, saí de lá impressionado com o domínio dele sobre as vassourinhas e com tantas sonoridades que eu até então jamais tinha visto na bateria. Depois desse dia, conheci o trabalho dele mais a fundo nas redes, conversamos, fizemos aula e eu mergulhei nesse trabalho incrível que é o Vassourinhas Brasileiras através do DVD e dos materiais de apoio. Com isso eu comecei a incorporar as vassourinhas na minha rotina de estudo e nos meus trabalhos e eu ganhei muito mais versatilidade. Não só com um controle maior de dinâmica, o que é sempre um desafio para os bateristas, mas também com o descobrimento de novos timbres, novas sonoridades e tudo isso através de alguns tipos de toque que são exclusivos da vassourinha. Everton Silva, olha só esse cara que veio de lá de Pernambuco, teve contato com meus vídeos lá ainda enquanto morava em Pernambuco, ele veio estudar aqui, primeiro show que ele foi ver foi da Jazz Sinfônica comigo tocando na batera e ele me abordou e veio falar sobre as vassourinhas e o quanto ele admirava esse curso. Então, beleza, não vou me alongar muito mais aqui, vou deixar ele falar por ele mesmo. Fala pessoal, tudo bem? Everton Silva aqui e hoje eu vim contar um pouquinho da minha história com o Nelton. A minha história de bateria começou em 2014 no Conservatório Pernambucano de Música, em Pernambuco, e eu entrei nesse mundo, né, dentro de jazz. Aí foi o meu primeiro contato assim com vassourinhas que o professor passou, né? Geralmente é aquele básico, né? Que é o... Aí como eu sou um pouquinho curioso, eu fui fuçar, né? Tipo, como eu posso fazer para pegar o mundo das vassourinhas no jazz e trazer para o mundo pernambucano, né? Os ritmos pernambucanos. Baião, frevo, maracatu. E eu fui fuçando no YouTube e encontrei o Nelton. Graças a Deus, encontrei o Nelton, né? Que geralmente só tem o pessoal lá de fora, né? Ensinando vassourinhas. E comecei a ver que ele tinha um método, assim, bem legal de ensinar, né? Umas curiosidades que ele tinha de como é o nome disso aqui, como fazia isso, como fazia isso aqui, tudo isso. Aí eu encontrei no YouTube, hein? No YouTube, olha que não era nem um site ainda, era no YouTube que eu tinha visto. E tinha muita coisa. Aí explodiu minha cabeça, comecei a fazer minhas próprias variações, meus próprios meios de transmitir um ritmo que é com baqueta para fazer com vassoura. Desde lá, vim estudando, tive a oportunidade de vir para São Paulo em 2016, né, 2 anos depois. E na primeira semana que eu cheguei aqui, eu fui assistir o Nelton. Foi o meu primeiro batera aqui de São Paulo que eu fui assistir, no concerto da Jazz Sinfônica. Aí no final, acabou lá o concerto, fui atrás dele. Aí ele foi bem legal comigo. Eu tenho até uma foto, acho que vocês vão ver aí a foto. Minha primeira foto aqui, quando eu cheguei em São Paulo, né? Foi com ele. E foi passando os anos, né? Entrei na faculdade. Tive a sorte de ter aula com ele pessoalmente. Bom, falando nos meus trabalhos, ultimamente eu tenho tocado muito em musicais, né? Meu primeiro musical foi o Chicago, o meu último agora foi o Madrinha Embriagada, que também tem muito jazz, tem muitas vassouras. Se eu não tivesse essas aulas antes, eu não teria conseguido tocar, né? Por causa da vassoura, hein? Porque não é uma coisa muito fácil de fazer, né?
principalmente tirar um som bonito. Porque o lance da vassoura também é aquele lance bonito, né? Aquele visual e principalmente auditivo. E essa ajuda, esse método me ajudou bastante. Também toco nos meus projetos de música instrumental, jazz, muita música brasileira, né, que eu gosto bastante. E esse método me ajudou muito e espero que ajude vocês e a experiência seja ótima. Putz, muito legais esses depoimentos, né? Eu fico orgulhoso realmente porque esses caras são, na verdade, meus heróis, né? São as pessoas que realmente pegaram, aplicaram essa forma de estudar, aplicaram o meu método, entenderam como que funciona. E eu acho que uma das coisas mais legais que eu gosto de frisar quando eu ensino alguém ou que eu mostro o meu caminho para alguém é que esse caminho é um caminho mais libertador, né? Por isso que eu não ensino só a levada, só esse ritmo, só essa virada. Eu gosto de ensinar realmente os fundamentos para que a pessoa possa desenvolver a partir disso o seu próprio caminho, né? Porque senão todo mundo seria robozinho, todo mundo seria igual, todo mundo ia tocar igual o Paulo Braga, todo mundo ia tocar igual o Kiko Freitas, todo mundo ia tocar igual, enfim, o Márcio Bahia, como o Edu Ribeiro. Então, a gente é muito mais legal a gente pegar esse material musical todo, essas influências todas que a gente tem e construir o nosso próprio caminho. Então, essas 3 histórias eu acho que provam um pouco disso que eu estou falando, né? E, é claro, como é que eu cheguei até aqui, né? Eu queria queria contar a história de como que o Vassourinhas Combo surgiu, né? Como que Vassourinhas Brasileiras, na verdade, surgiu, né? Porque o meu primeiro trabalho sobre Vassourinhas foi com o Vassourinhas Brasileiro. Uma baseada na frase da Caixa. Então, eu acho que foi um caminho muito legal, foi muito longo esse caminho. Então, como que aconteceu, né? Primeiro, eu fui um curioso, né? Acho que todo mundo começa pela curiosidade, de perguntar para o professor, aquele aluno que eu falei no começo, no meio do vídeo aí, que perguntou para o professor, era realmente essa coisa, eu cheguei pro meu professor, que era o Sérgio Gomes na época, eu falei, Sérgio Gomes, como que faz para tocar vassourinhas, né, no jazz e tal? E ele me passou algumas coisas e tal, alguns grooves, os grooves principais. E aí eu fui trabalhando, para mim na época foi uma coisa muito legal, porque eu nunca tinha tocado com vassourinhas antes, então eu tive que comprar uma, inclusive, né? Então eu fui atrás disso, fui buscar estudar como que aquilo funcionava, né? Na época eu tocava na Big Band, alguns grupos pequenos também, então tinha que usar vassourinhas, não tinha como, não tinha para onde fugir. Então isso era muito legal. Eu comecei a me inspirar muito a partir dessa primeira aula que eu tive com o Sérgio, né, de vassourinhas. Depois de um tempo, digamos lá, uns meses, eu comecei, mas como é que eu faço uma virada com vassourinha, sabe? Porque a gente aprende a fazer as levadas ali e fica nisso mesmo, né? E aí você vai meio que
improvisando algumas coisas. Então, o segredo é não tirar a mão da caixa, né? Então, você fica ali escovando com a mão esquerda e faz as frases rítmicas com a mão direita, e assim eu fui, né, trabalhando. Depois eu fui fazer aula, eu lembro, com o Bob White, que também passou coisas muito legais, inclusive uma forma de a gente estudar em cima do caderno, em cima da revista, que era super legal, tem um som bem parecido, e a folha é um pouco áspera, né, então dá essa coisa da gente conseguir tirar o som de escovação, né, de um caderno, de uma folha sulfite, que seja, né. Então, eu fui desenvolvendo um pouco isso daí e, lógico, o tempo vai passando, aquelas possibilidades com aquelas ferramentas que eu tinha aprendido já tinham se esgotado. E aí eu fui começar a pesquisar, sei lá, era o começo do YouTube, né? Eu comecei a ver uns vídeos e tal, eu comecei a pesquisar e vi que alguns bateristas falavam sobre as vassourinhas, né? Nessa pesquisa, então, eu tive contato com o Ed Thigpen, que é um super batera, que inclusive fez um livro e um DVD que chama The Essence of Brushes, eu acho que é isso. E, nossa, abriu a minha mente total, assim, porque ele falava exatamente desse aspecto dos toques, né? Que toque é o tapa, é o flat, é o sweep. Então, todas essas coisas deu nome, né, àquelas coisas que eu fazia com as vassouras. Então, já, explodiu, assim, de possibilidades, né, com as vassouras. Depois, pesquisando um pouco mais, eu fui encontrar o Clayton Cameron, que é um outro absurdo das vassouras, assim, super legal. E aí eu vi que, no jazz era muito bem embasada essa coisa das vassourinhas, né? É claro, depois eu fui ver alguns vídeos, né, sobre isso, fui pesquisar sobre a história, então super legal. E eu acabei virando um consumidor compulsivo de materiais sobre vassourinha. Então eu queria saber quais eram os tipos de vassourinha que tinham disponíveis no mercado, quais eram os vídeos, quais eram os livros, né, como que esses autores escreviam para vassourinha, que é uma coisa muito legal, que também tem no Vassourinhas Com, tem os arquivos PDF, e você vai ver que tem uma escrita bastante particular, né, das vassourinhas, que é muito legal isso também. Adaptada, claro, a partitura de bateria, né, aquela que a gente já conhece, mas uma forma diferente de escrever. Então, eu comecei a pesquisar e eu fui ver, nossa, tem vários bateristas que falam sobre também a vassourinha num contexto de música de música rudimentar, né, fazendo rudimentos e solos de caixa com as vassouras. Então é super legal essa coisa toda que eu fui aprendendo. E aí eu falei, mas espera aí, e a metodologia na música brasileira, né? Quem tá falando, quem que tem material sobre isso, como que eu faço, né? Procurei por muito tempo e não achei nada. Olha só que louco. Não tinha um material específico. Justamente por esse fato de os professores passarem uma levadinha, aqui outra, e o resto você se vira. Tipo, o aluno se vira e vai tentar buscar os seus próprios caminhos, né? E aí eu, depois de muito tempo, achei um DVD, que inclusive é do Ramon, falando sobre vassouras, e aí eu achei muito interessante. Eu falei, nossa, isso aqui é muito legal, de bossa nova, tal, de samba, tocando com vassouras e tal, e baqueta. Eu falei, putz, muito bacana. Então eu fui chegando no Vassourinhas Congo desse jeito, né, fazendo um acervo de levadas para vários ritmos, e eu via que isso tudo era muito legal e que podia virar também um método, porque tinha pouca coisa, né, sobre vassourinhas, ainda tem, né, pouca coisa no YouTube que você possa achar, ou então materiais didáticos, livros, né, principalmente em língua portuguesa. Então, por isso que eu também quis fazer esse método, fazer a minha abordagem para ajudar bateristas que são do meu país também, que são do Brasil e que às vezes não têm o inglês, né, como língua adicional, né? Então, assim, você pode ter todo esse material mastigadinho para você. Tem até uma história legal
que nesse percurso, né, de fazer o meu acervo de levados e tudo mais, eu fui tocar com uma cantora que se chama Virgínia Rosa, não sei se vocês conhecem, lá em Ilhabela. E depois do show tinha um pianista assistindo e ele chamou a gente para tipo um happy hour, né, na casa dele lá, onde... Não, na verdade era um bar, que tinha um piano. Esse bar assim era em cima de um morro e tal, e tinha uma vista pro mar, né? Foi muito legal, que até a gente viu que tinha um navio desses de cruzeiro parado, todo iluminado, assim, parecia que ele estava ali para iluminar a nossa noite, assim, foi muito mágico o negócio, assim. Esse pianista era muito legal, ele fez algumas músicas, né? Tocou algumas músicas pra gente. E eu fui com esse meu amigo, o Ogair, né, que também é pianista, e ele foi chamado para tocar uma música nessa noite. E ele falou, vamos comigo, porque eu não vou enfrentar essa sozinho não, vamos lá comigo, vai. Eu falei, não tem nem batera lá, se vira, faz algum shaker, alguma coisa assim. Aí eu olhei pro lado assim, tinha um banquinho desses de madeira, sabe, com assento pequenininho assim, com 4 pernas. Eu falei, bicho, eu já li algumas histórias sobre músicos tocando na lista telefônica, em revista, em caderno, então eu acho que dá pra arriscar um negócio aqui. Testei o banquinho, né, era meio áspero assim, não era invernizado. Falei, beleza, é isso aqui que eu vou fazer. E aí a gente deu uma canja tocando piano, né, quer dizer, ele tocando piano e eu tocando banquinho com vassourinhas. Então foi muito legal que depois vieram algumas pessoas, nossa, que legal esse negócio que você fez e tal. Então foi muito legal. E esse meu amigo, né, o Ogair, me chamou para muitos outros trabalhos depois. Depois a gente gravou o CD da Célia, que foi praticamente só de vassourinhas, então com uma textura bem diferente, assim. Então foi muito bacana, porque eu falei, o que eu estou estudando está sendo útil para mim, e está sendo muito legal e as pessoas têm reconhecido isso. Então, vou continuar nessa história, né? nessa trajetória aí. Então, eu tenho me dedicado nesses últimos anos ao estudo e ao ensino, né, das vassourinhas. Por isso, então, que eu tenho o prazerzaço de disponibilizar esse material para você, porque eu sei que você não vai achar isso em nenhum lugar. Então, aconselho você a ir fundo nesse material, porque vai ser muito útil para você. É claro, os bateristas constroem o seu próprio jeito de tocar, mas se você tem uma boa base, uma boa construção, um bom alicerce, né, de conhecimentos, essa possibilidade de você buscar a trajetória de ter uma personalidade musical vai ser muito mais legal e você vai construir coisas muito mais interessantes se você tiver essa base e não tiver ocupado em inventar coisas, porque já existem. Bom, então, como prometido, vamos lá. Eu vou te mostrar, então, uma forma de você adicionar o toque flex, que é um toque especial que eu chamo, muito legal, que é muito versátil. Você pode usar no samba, você pode usar no funk, você pode usar no jazz. Então, é muito bacana. Dá uma olhadinha nesse vídeo que eu preparei com todo carinho para você. Legal, hoje a gente vai falar sobre o flex. Flex eu considero um dos toques especiais, né, para se tocar com vassouras. É um toque que pouca gente usa, né, na verdade, normalmente a gente usa toques verticais e os sweeps, né, ou as escovações. Mas o que é flex então? Flex... Vou tirar aqui a esteira. Você ouve mais claramente cada toque, né? Flex é esse toque aqui. Você pode tocar, por exemplo... Então você pode tocar alguns ritmos com essa sonoridade que ele vai te dar muita presença de som e também uma sonoridade curiosa, diferente, né? Então o flex é esse toque aqui que eu acho incrível, eu também incorporo ele em vários contextos, seja no samba, né? Se eu for tocar...
interessante, né, que eu gosto. E outro contexto que eu gosto muito é o frevo, né? Então ele funciona muito bem como substituição do rulo, né? Então você usando esse flex. Legal, então eu queria falar com vocês sobre alguns erros e acertos também para a gente fazer esse flex, né? Uma das primeiras coisas que me vem à cabeça é que tipo de baqueta ou vassoura, né, que você vai usar para tocar isso daqui. Eu uso normalmente uma vassourinha de dureza média, vamos dizer assim. Essa daqui é uma T40 ou uma Jazzmaster da Torelli. Então ela tem as cerdas bem flexíveis, mas é uma flexibilidade controlada, tá? Se você usar uma vassoura muito dura, por exemplo essa daqui, você vai conseguir, mas você vai ter pouco controle. Você vai ter essa opção só de flex, né? A gente vai ver que daqui a pouco tem algumas opções de flex. Você vê que o rebote dela é mais apertadinho do que com essa aqui, ó. Né? Então, não use se você estiver começando, né? Na verdade, se você não tiver um par de vassouras ainda, é legal você prestar atenção nisso, porque se você tiver uma cerda média, de dureza média, você consegue fazer mais coisas com ela, tá bom? Então, essa daqui é uma TP70, né? Já considerada heavy na família da Torelli, tá bom? Ou então, é ruim você usar uma vassourinha muito mole também. Às vezes a mole, nem para escovar ela vai servir direito, porque ela vai flexionar muito, né? E você não vai ter esse controle da sonoridade, né? Ó, você pode ver até por esse ângulo aqui, ó, que ela se mexe muito na pele, né? Então muito mole, né? E para você fazer o flex, você vai ter um espaçamento muito grande, né, de cada batida, de cada rebote. É possível? É possível. Lógico que é possível, mas melhor opção trabalhar com uma vassourinha média, né? Então, o que acontece? Primeiro, como que você vai conseguir esse rebote de uma forma mais efetiva, digamos, da forma mais correta, que você consiga ter uma duração maior desses rebotes? O erro, né, que os bateristas cometem é tentar tocar igual baqueta, né? Porque você toca meio verticalmente, né? E aí a vassoura ou a baqueta, ela chega nesse ângulo na pele. Quando você vai fazer o flex, você tem que chegar nesse ângulo aqui no aro para você conseguir mais amplitude de movimento, né? Beleza? Se você segura tradicional, tá? É legal também você fazer com as duas mãos, né? Um erro clássico é você fazer tudo que é mais fácil com a sua mão mais forte, né? Então não, gente, faz com a mão mais forte, entende como que é o movimento, depois pratica na mão mais fraca, no meu caso é a mão esquerda. Beleza? Então presta atenção nisso que não vai ter problema. Os mais espertos aí já sacaram que eu dou uma movimentada na minha mão pra cima, né? Se você fizer só isso, ele acaba rápido e as cerdas saem da pele. Então o que eu faço? Como o movimento natural das cerdas é ir diminuindo, né, até o final do movimento, você aproxima a ponta da cerda da pele. Se você tem um som de flex mais longo.
Tá joia? Então, você tem que dar uma levantadinha básica nas mãos aqui. Eu lembro que há um tempo atrás, no Instagram mesmo, eu falei sobre isso. E aí até um baterista me procurou no inbox falando, você abriu minha mente, caramba, era esse o ponto que precisava para o meu flex decolar. E realmente ele conseguiu fazer várias levadas, várias frases com esse flex, simplesmente por ter feito esse movimento correto. Agora você já entendeu qual que é a abordagem, o ângulo, né, da vassoura. Claro que você vai tocar com a ponta do cabo aqui na borda do aro, né? É interessante que você esteja usando um cabo emborrachado. Então, por exemplo, se você usar uma vassoura com cabo de metal, né, revestido aqui com plástico, você vai ter esse cleque, que não é muito desejável, né? Se você tiver com um cabo de borracha, vai ser muito mais legal, tá bom? Próxima etapa que você pode fazer é tentar diferenciar os toques do flex, né? Você tem esse toque que é mais múltiplo, né? Que você não conta as notas. Ou então você pode fazer um toque triplo. Com a vassourinha média é muito fácil fazer isso daqui. Já com as outras é mais difícil controlar. Você tocar um samba bem rápido, né? Fazendo essa movimentação imitando o repenique, que é muito legal também, com esse triplo, tá? Estudando dos dois jeitos. E a última opção de flex é quando você tem o duplo, né? Então esses movimentos são super legais. Aqui é o que eu uso menos, na verdade. Eu uso mais os múltiplos e os triplos para tocar as levadas. Uma técnica nova que você aprende e sabe aí utilizar da forma mais correta. E aí agora é só você ir tentando colocar em contextos diferentes, né? Beleza? Então super legal, uma ferramenta ótima para você colorir os seus grooves. Bom, então agora eu vou explicar para você como esse método funciona, né? Você deve estar se perguntando aí. O que acontece no meu método? Meu método não é igual a um livro, não é igual a um DVD ou um vídeo que você assiste. É um processo que eu montei para você conseguir fundamentar a sua técnica, aprender levadas e conseguir costurar tudo isso. Então você aprende os elementos essenciais, você aprende a combinar esses elementos essenciais, depois você vê como essas combinações funcionam em frases e levadas, em estilos variados, que é muito importante, uma das peças fundamentais do curso. E aí então você, a partir disso, você vai construindo uma técnica firme para que você consiga a liberdade com as vassourinhas. Esse é o objetivo final. Esse é o topo do método, para que você então consiga dominar realmente essas ferramentas de uma forma bacana. Eu acho que a cereja do bolo desse curso, acho que uma das coisas principais são os encontros que a gente vai ter no aplicativo Zoom, periodicamente,
que vão ser aulas temáticas, né? E você vai ter esse contato ao vivo comigo. Que livro que você compra que você tenha contato com o autor? Me responde. Ou DVD, né? No YouTube, às vezes, você vai lá, se você deixar um comentário, talvez o cara nem te responda, né? Então, nesse curso, você vai ter essa possibilidade de ter contato direto comigo. Isso que é muito legal desse curso. Então para que nível de baterista é esse seu curso? Meu curso, ele é dividido em 4 partes. E ele vai abraçar aí o aspirante, que é o que eu chamo, que é o aluno que é bastante cru em vassourinhas, que às vezes não pegou nem nas vassourinhas, não sabe nem como pegar, até o baterista que é semi-profissional ou profissional que queira aprimorar as técnicas e aprender coisas novas. Então, eu dividi em 4 níveis esse meu curso. Então, o aspirante que eu chamo de baquetinha, que é aquele cara que só toca com baquetas de repente e vai começar no mundo das vassouras, né? Então ele vai aprender os elementos essenciais, vai aprender as primeiras levadas com escovações e toques muito simples, então ele vai se introduzir nesse mundo, né? O próximo nível é o calouro. Então o calouro ele já é o baqueta vassoura. O baqueta vassoura o que ele é? Ele já consegue fazer algumas coisas básicas, né, com as vassouras, mesclando aí com as baquetas. Já tem a base bem construída, né? Então ele vai começar a fazer exercícios diários para aprofundar a sua técnica e aprender levadas novas. Essa é a tarefa dele. E fazendo também nesses estilos, música brasileira, fazendo um pouquinho de funk ou pop rock e também no jazz. Tem aulas definidas para esse curso também. O terceiro nível, que já é o veterano, que eu chamo. O veterano, ele já é bastante fluente, né, no vocabulário das vassourinhas, então ele já tem uma boa base e agora ele vai aprofundar essa base dele, vai aprender ritmos diferentes, né, vai aprender movimentos um pouco mais difíceis, mais sofisticados, né, das vassourinhas, vai já estar fazendo frases muito legais, né, e aí vai estar daqui a pouco pronto, né? Engasguei. E vai estar daqui a pouco pronto para avançar para o próximo nível, que é o último nível que eu chamo de vassourinhas master, que é aquele que domina mesmo o vocabulário, já tem um bom domínio de velocidade, de textura e tudo mais, e aí ele vai trabalhar a parte solística dele, né? Vai trabalhar levadas mais aprofundadas, mais rápidas, com mais toques, né? Mais mescla de toques, e aí ele vai então rumo a essa liberdade com as vassouras que eu comentei no começo. Quero frisar então umas formas, né? Qual que é o jeito certo, qual que é o jeito errado de você aprender vassourinhas? Talvez não certo e errado, mas qual que é o jeito mais longo, mais demorado e o jeito mais rápido para você aprender as vassourinhas? Primeiro, vou começar pelos errados, tá? Então, você aprender só levadas desconexas o tempo todo, né? Então você fica, vou usar essa levada aqui, levar essa levada aqui, e nada tem conexão uma coisa com a outra, né? Então isso faz com que você pegue aquela levada que você aprendeu e aplique só naquele contexto, né? Ou então, eu só consigo fazer essa sequência de movimentos, então você vai fazer desse jeito, você não vai ter essa liberdade. O segundo ponto é ver vídeos apenas com demonstração, né? Às vezes o cara não sabe ler ou não tem essa habilidade da escrita das vassouras, ou então não sabe decifrar exatamente o que é um toque, o que é outro, onde começa, onde termina. Então, saber tudo isso daí é muito importante. Se você aprende só uns vídeos pontuais, aprende aquele movimento, vai demorar muito mais para você conseguir juntar essas ideias e ter essa liberdade, tá? E o terceiro ponto é aprender as coisas apenas com uma mão, só de um lado, né? Você vai aprender que a mão esquerda só escova, a mão direita só, falando o português mais rústico, bate, né? Não toca, só bate. E essa aqui arrasta, essa daqui bate. Então, o mais interessante é você aprender realmente a bilateralidade com as vassouras. Então você treina com a direita, treina com a esquerda, isso vai te ajudar também
nessa busca dessa liberdade com os movimentos que a gente está falando. E qual que é o jeito certo, então? Aprender o vocabulário, aprender os elementos essenciais, aprender como combina isso tudo. E isso o Vassourinhas Combo Pro traz para você, que é exatamente esse caminho, o passo a passo de como você construir esse elemento. Você não vai pegar uma coisa muito avançada para o nível que você está, né? Então, eu acho que o muito legal disso também é para você que já é avançado, você pegar e ver, putz, isso aqui é uma lacuna que eu tenho, então eu preciso estudar isso daqui, entendeu? Você vai ter acesso às aulas também dos níveis mais básicos, então você fala, putz, isso aqui eu não me aprofundei tanto ainda, então eu vou fazer. Então esse é uma coisa que o Vassourinhas Combo Pro te oferece, que é muito bacana. E o terceiro ponto do jeito certo de aprender é desenvolver a sua técnica diariamente. Você não faz borrachinha todo dia? Ou quase todo dia? Deveria. Então você tem que pegar a vassourinha e fazer a mesma coisa. Eu desenvolvi vídeos que demoram 1 minuto, por exemplo. Vídeos que demoram 1 minuto, né? Então você vai pegar 1 minuto do seu dia e fazer aquele elemento básico, que é o vassouradas, por exemplo, né? Então você tem vários vídeos que vão te ajudar nessa construção. Ah, não tenho tempo para fazer vassourinha. 1 minuto, 5 minutos você tem do seu dia para aplicar nesse conhecimento. Então desenvolver a sua técnica diariamente vai costurar todos esses elementos, né? As levadas que você aprendeu, os estilos que você aprendeu. Então isso vai ser muito bacana para você, para o seu aprendizado. O 7 é quase nada para você ter acesso ao curso, ter acesso aos vídeos, falar comigo no Zoom periodicamente para tirar suas dúvidas. Então é um preço muito, muito legal, tá? E a economia é certa, tá? Inclusive até você pode usar esse curso como complementar, se você está fazendo aula com algum professor, você ter esse conteúdo também para complementar os seus estudos, tá? Vamos falar do seu presente agora? Vou te dar um presente, ó. Um bônus que vale R$100 é o meu curso Vassourinhas Warm-Ups, que é um curso que eu faço de aquecimento de vassouras, que eu aqueço em tempo real com você. Então esse curso, se você for comprar separado no Hotmart, você vai pagar R$100 por ele. E eu tô te dando de presente para você que está comprando ele agora, o Vassourinhas Combo, tá? Então já é uma coisa super legal. Você já tinha muito conteúdo, vídeos históricos, vídeos de gigs, eu tocando em grupos diferentes, com formações diferentes, ritmos diferentes, né, que é o conteúdo extra. E aí você tem mais esse bônus. Então, gente, se você quer ser um que realmente valoriza o seu instrumento, valoriza os seus conhecimentos musicais, então esse curso é para você. E só me resta convidar você para clicar aqui e comprar esse curso que tá um presentão para você. Vejo vocês daqui a pouco. Um beijo, bons estudos. Bora estudar vassouras.